Bom, e aí a outra pergunta que eu recebo com maior recorrência é: qual é o melhor cartão? Tipo, a pergunta de milhões, assim, né? Todo mundo quer saber qual que é o melhor. E eu digo assim, que o melhor cartão não existe, né? Vai ser o melhor cartão para você. Então, de repente, você tem um cartão que ele tem muito limite. Então, não adianta você ter um pão de açúcar, é o que aconteceu comigo, o pão de açúcar me deu 2.000 de limite, eu não faço nada com 2.000. Pô. Então, não adianta eu ter um excelente cartão com pouco limite que ele não vai me atender. Então, eu gosto de linkar, assim, 4 questões que a gente precisa levar em consideração para, assim, identificar qual que é o melhor cartão para mim, que não necessariamente vai ser para você, né? Então, a questão da pontuação é um ponto bem importante para a gente observar. Então, como a gente viu lá no cenário do Thiago Fischer, ele tinha um cartão com 2,5 e um com 5. Então, tem uma grande diferença nisso. Porém, não é um ponto isolado, né? Aí vem a questão do limite, se é um cartão que me dá um bom limite. Vem a questão dos benefícios, porque a gente vai ver que dependendo da bandeira e dependendo do cartão, ele pode ter mais ou menos benefícios. Exemplo, cartão da bandeira Elo. Acho que dos que eu trouxe aqui nenhum é da Elo. Mas cartões da bandeira Elo, eles têm, assim, questão de benefício, eles dão um show, assim. E era uma coisa que eu também não sabia tanto, mas, assim, que dão show no caso das minhas necessidades, né? Por exemplo, eu tenho no Elo, né? Tendo Elo, eu tenho auxílio pet. Então, ano passado, eu levei minha cachorra 4 vezes no veterinário, eu não paguei nada. Só aí eu tive uma economia de mais de R$ 1.000. Então, é um benefício que o cartão, a bandeira, me proporciona. Eu tenho benefícios de despachante, chaveiro, chip de viagem internacional, enfim, uma série de benefícios que a bandeira me proporciona. Então, os benefícios, eles também precisam estar aí linkado para a gente escolher qual que é o melhor cartão. E aí vem a questão do relacionamento também, porque assim, eu sou correntista, por exemplo, no Itaú. Então, o Itaú, ele tende a me dar cartões com melhores limites, cartões, né, melhores, entre aspas. E aí, às vezes, você não ter um relacionamento com o banco, né, que é um daqueles componentes lá do cartão, do RG lá do cartão. Então, às vezes, você não tem esse relacionamento com o banco, não vai te habilitar e te proporcionar cartões tão bons, né? Exemplo disso é o cartão do BRB, que aí é meta de vinda para mim, que é um banco, né, regional. Então, é um banco que eu particularmente não tenho conta, não tenho relacionamento, mas é um cartão que é super interessante, tanto na questão dos benefícios, quanto na questão da pontuação, que ele hoje é o que mais pontua, que ele dá 5 pontos por real. Porém, é um banco que muita gente não tem relacionamento. Então, é algo que você precisa desenvolver. É como se fosse assim, não adianta chegar lá no banco e já pedir nele em casamento, quero o cartão BRB do... Não, tem que ter tipo um namoro, tem que criar um relacionamento com o banco para que você tenha aí os melhores cartões. Mesma coisa no C6. O C6 tem um cartão que é muito bom, que é o C6 Carbo. Só que se você não tem conta no C6, se você não tem zero relacionamento com o C6, dificilmente, não seja impossível, mas eles já vão chegar te dando esse C6 Carbo. Então, é algo que a gente precisa desenvolver aí também. Então, sempre pensando nesses 4 pontos, né, para escolher aí o melhor cartão. Então, seria a pontuação, né, limite, benefício e relacionamento. E aí, talvez a gente consiga identificar aí o melhor cartão e mais apropriado para aquilo que a gente precisa. Ô, Thaís, deixa eu te fazer mais pergunta aí. Claro. Imaginando num cenário que eu acho que pode ser uma média aqui do grupo. Tem uma resposta de qual é o melhor cartão desses que tu mostrou num cenário entre pessoas que investem de 10 a 30 mil por mês em anúncio, por exemplo? Dá para dar uma resposta com... Dá. Legal. Sim. Eu já tenho 2, assim, que tu já presumiu todas as minhas perguntas, então... Não, porque assim, eu acho que fica mais tangível, né? Até acho que foi uma métrica que eu criei lá. Acho que no meu cenário eu fiz um investimento ou um gasto médio mensal de 10 mil. Acho que fica mais próximo do que
né? Não sei, claro que tem pessoas que podem ter muito mais do que isso, muito menos, mas eu desenho um cenário próximo disso, assim. Então dá pra gente ter uma saída aqui com algo pelo menos em mente do que eu vou sair buscando. Outra pergunta, já vou meter esse passo. Se eu tiver muito na frente, fala que tá no final e tudo bem. O que tu considera, o que são poucas milhas, assim, porque eu sou bem iniciante, tá? E eu também não gastei muita grana lá no Smiles, porque o meu limite era pequeno, então eu tô com umas 25 mil milhas. 25 mil milhas é considerado pouco, ok? O que é 25 mil milhas no contexto global, assim? É relevante ou é muito pouquinho? É relevante, 25 mil, você já faz uma ida e volta nacional possível, então é possível. E assim, eu também não descarto, né? Pouco ou muito eu nunca descarto. Então, se eu puder otimizar isso, puder utilizar, mas 25 mil é considerado ok. E aí, assim, pouco muito. Exemplo, sei lá, eu comercializei 1 milhão de milhas, isso é muita milha. Né? Mas pensando em viagens, assim, eu tenho 25 mil milhas, eu já consigo fazer alguma coisa? Já, você já consegue. Então, pelo menos uma viagem nacional, pagando taxa de embarque, você já consegue. Até isso, talvez não volte nesse assunto, não me recordo depois, mas para já anotar aqui, nunca paga a taxa de embarque com milhas, tá? 99% das vezes não compensa. E aí o maior ponto, até o mais crucial com relação a isso, é que quando a gente paga as taxas de embarque com cartão, a gente também entra na questão de seguros. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma viagem internacional. Se eu pago a taxa de embarque com o cartão, eu já estou assegurado, mesmo que eu tenha pago a viagem com milhas. Então, isso é um ponto bem importante. Então, taxa de embarque é regra. Sempre você vai pagar com cartão de crédito. Bom, então, assim, eu vou, dentre esses cartões que eu linkei aqui como, né, os mais atrativos do mercado, eu vou falar um pouquinho de cada um deles, para no final a gente ter, assim, uma certa conclusão do que eu indicaria para vocês, e aí talvez até mesmo vocês, dentro daquilo que vocês buscam e têm no dia a dia, vocês conseguem pelo menos desenvolver um raciocínio do que é bom para vocês. Então, falando aqui, né, do top 1, assim, que hoje é o que mais pontua no mercado, é esse cartão do BRB, Então, como eu disse, ele é um cartão de um banco regional, né? Para você conseguir ele, primeiro ponto de partida é você ter um bom relacionamento com o banco. Há quem diga que você precisa ter 150 mil investidos, mas também tem quem diga que não tinha esse valor e conseguiu. Então, o negócio é testar. Não tem certo e errado, testa. Se for um cartão que você entende que faz sentido para você, testa, abre conta, vai movimentando a conta, vai criando um certo relacionamento e, de repente, pode conseguir. Então, falando em vantagens, a maior vantagem deles, sem dúvida, é a questão da pontuação, né? Que ele é equiparado ao antigo Pão de Açúcar. É uma questão legal que muitos também gostam, né? E eu também, que é a questão da sala VIP, que eu não sei quem aqui já teve experiência ou já utiliza, mas é algo bem legal, né? Um momento assim, incrível, enfim, é um desfrute que você tem ali no seu momento de viagem. Então, falando em sala VIP, ele tem a questão de ser ilimitado nas salas VIPs, então isso também acaba sendo um diferencial deles. E aí tem outras, né? Todo cartão vai colocar ali, né, a sua... por exemplo, ele tem acesso, tem estacionamento no aeroporto de Brasília, mas aí pra gente, eu não sei onde cada um mora aqui, né, mas, por exemplo, eu que estou em São Paulo, para mim não faria sentido esse benefício. Eu, então, Brasília. Bom, então, o BRB já pode entrar aí na sua listinha. Nina, você acredita que 2 meses atrás meu marido conseguiu esse cartão e ele disse não? Pensando em pontuação e benefícios, assim, né? E aí vem um adendo que ele também, né, pelo fato dele ser da bandeira Visa, então tudo que é benefícios atrelado à bandeira Visa, exemplo, nós temos um seguro proteção de preço dentro da Visa. Então, basicamente, assim, né, rapidamente, como que funciona. Eu comprei um iPhone que ele me custou R$5.000 e amanhã eu acho ele por 3.
Então, essa diferença de R$ 2.000, a Visa, a bandeira Visa, me reembolsa. Só pelo fato de eu ter comprado com o cartão da Visa. E aí, por esse cartão ser da bandeira Visa, né, e na categoria Infinity, a gente consegue esse seguro em maior escala, que no caso o máximo deles é 13 mil. Então, imagina, você tem aí 13 mil durante o ano. Eu comprei uma geladeira, achei ela R$ 500 mais barato. Eu vou lá, abro um sinistro. É bem fácil no site da Visa, muito tranquilo. Abro um sinistro, coloco as evidências, então vou colocar print, vou colocar, né, atender os requisitos deles, então tem que ser um produto exatamente igual, tal, mas é um valor que você vai ter de retorno, né? Eu tenho uma cliente que eu indiquei que ela teve 1.300 só nisso, por ter encontrado um produto mais barato. Então, é um dos benefícios da bandeira Visa. Então, você adquirindo esse cartão, você já teria esse benefício. Em questão de desvantagem, o que eu diria assim, né, no contexto geral, qual que é a única coisa que não me atrai nesse cartão? Ele tem um programa próprio de benefício. Então, os pontos deles vão ser acumulados no programa próprio, que é o Curta Aí, do BRB. Esse programa, quando a gente pensa lá no que o Henrique perguntou de recorrência, de promoção, ele não tem tanta recorrência. Então, talvez é um cartão que você vai demorar naquela questão de ciclo, mais ainda para você conseguir ter um retorno, porque ele não tem tanta recorrência. Eu acredito, né, isso, achismo meu, expectativa minha, que com a saída do Pão de Açúcar, muitas pessoas vão migrar para ele, consequentemente vai aumentar a carteira deles e pode ser que eles venham com mais promoções aí de transferência, mas via de regra é um pouco escasso as promoções de transferências dele. Então, por isso que eu não digo que ele é 100%. Acho que esse seria o único agravante dele. Né? Aí a gente consegue isenção de anuidade com faturas de 15 mil. Então, né, se de repente ficar dentro aí do orçamento de vocês, também tem isenção. Então, é um dos cartões assim que eu elenco assim, como um dos melhores hoje no mercado. Depois eu venho com o cartão da Azul, e aí talvez vocês pensem, mas você falou que o cartão da Azul, né, como ele tem menor proporção comparado com o cartão que acumula em programas de fidelidade, então ele é tão bom assim. No caso da Azul em específico, esse cartão dele é bem completo, né, em quesito de benefícios, e talvez o benefício dele assim, que mais seja atrativo num contexto geral é a questão que, se a gente bate no ano 50 mil pontos, e aí fazendo uma proporção assim, para a gente ter 50 mil pontos, seria ter em média um gasto mensal de 7 mil de fatura. Qual seria seu prêmio nisso? Você teria 2 viagens. Então, assim, esse acho que é o maior benefício dele. 2 viagens, sendo uma internacional, e aí para os lugares onde a Azul voa. E quando eu digo voa, é voo próprio, porque depois você consegue, quando você se aprofunda, você vê que hoje as companhias aéreas têm muitas parcerias. Então, assim, às vezes, por exemplo, a Gol, ela não voa para todo lugar, mas ela está inserida na Star Airlines, que é uma rede de aviação, vários parceiros que eles distribuem lá os voos deles. Então, esse benefício da Azul tem que ser de voos próprios da Azul, e hoje eles voam, por exemplo, para Orlando, para Paris, para Curaçao, tem Montevidéu, tem vários destinos internacionais que eles voam. Então, imagine, você já teria aí, batendo essa meta de 50 mil, uma viagem, uma passagem ida e volta garantida. Daí, falando em voos nacionais, né, que aí seria uma internacional e uma nacional. Fernando de Noronha, por exemplo, que é um dos destinos mais caros, né, dentro do Brasil. Você poderia resgatar Fernando de Noronha, enfim, tem Gramado, Canela, né, Maragogi, né, lá Recife e tal. Então, qualquer lugar dentro do Brasil, você poderia resgatar.
Então, só aí, né, só nesse benefício, já bate muito a questão da escolha desse cartão. Né? A pontuação dele, atualmente, eles estão com uma bonificação, então ela está pontuando 3,5, não, 4,5. Então, é uma pontuação relativamente, né, boa, não tão ruim, nesse momento promocional, mas só pelo fato dessas viagens que você tem, já é uma baita economia, sem dúvidas. O meu sonho é ir para a Disney, né? Então, assim, já é a minha meta, ele. Só por esse motivo. E aí, imagina, você consegue, detalhe, não só viajar, mas como você consegue 2 upgrades de cabine. Então, ou seja, a gente compra uma passagem na econômica e voa de executiva. Isso mediante a disponibilidade, né? É importante ressaltar. Mas é bem possível, né? É bem possível que você consiga. Então, você tem 2 upgrades de cabine. Então, também já é mais um diferencial, porque, imagina, a passagem para os Estados Unidos, sei lá, custa 3 mil e de volta, uma executiva para os Estados Unidos seria 8, 10 mil. Uhum. Então, o valor agregado fica ainda maior ainda nessa questão, né? Fora que, por exemplo, você tem 3 malas despachadas de 23 quilos, então, recentemente eu viajei, eu levei uma mala só de comida e bebida, tipo, muita comida e bebida que eu comprei aqui acumulando pontos, e por eu ter esse benefício de ter as malas despachadas, eu não me preocupei com peso, levei as 3 malas. Daí, exemplo, uma pessoa voa para fora, compra lá umas muamba atrás para vender, e, enfim. Então, você tem benefícios muito atrativos nesse cartão. Por mais que a pontuação dele não seja tão boa quando comparado, por exemplo, com o BRB, essa questão do benefício, ela dá um diferencial gigantesco. E aí também tem questão de sala VIP, né? A antecipação de voo também é uma coisa que dá para a gente, entre aspas, monetizar. Você compra um voo mais barato, né? Pega lá o voo mais barato que tem, e aí por você ter esse cartão, por você ser diamante, você tem antecipação de voo. Então, só nisso você consegue pegar um voo mais barato e trocar por um voo mais caro. Né? Diárias de carro na Unidas, então você consegue 2 diárias aí para utilizar durante o ano. Enfim, ele tem uma série de benefícios. Para quem bate a meta dele inicial, que por exemplo, eu aderi o cartão agora em março. Se até nas 3 primeiras faturas eu bater 20 mil de fatura, 20 mil fechado de fatura por mês, você já tem 60 mil milhas bônus. Opa. Então, só 60 mil milhas bônus representa aí um ganho de cerca de R$ 1.500 em questão de valor monetário dessas milhas. Então, só aí já paga a anuidade. Então, mas ele tem anuidade, compensa pagar? Só por você bater essa meta dos 60 mil nos primeiros 3 meses, você já teria 60 mil milhas bônus. E detalhe, você já estaria bem mais próximo das viagens extra, né, que você teria. Então, fora outros benefícios, tem 10% de desconto. Então, sei lá, você achou uma passagem de R$2.000, você vai ter 10% de desconto em qualquer passagem, qualquer coisa que você for comprar dentro da Azul. Então, isso também é bem legal. Isso também... outra coisa, ele dá... Então, às vezes, até o que eu indico, ele dá até 5 cartões, né, adicionais. O que você pode, de repente, fazer? Claro, tem que ser uma pessoa muito de confiança, tal, mas de repente você pode combinar com familiares, mãe, pai, falar, gasta nesse cartão, né? Vai vir a fatura lá por cartão, e aí você consegue bater essa meta mais facilmente, porque ele dá 5 cartões e todos os 5 cartões que acumular vai contabilizar para o titular. Então, isso também é legal, dá para fazer essa jogadinha aí para conseguir atingir mais fácil a meta, né? Ele também é uma bandeira Visa, então vai ter todos os benefícios da Visa, então é bem incrível. Esse benefício das viagens que tu falou é após os 12 meses, né? De ganhar a viagem internacional, nacional ou não necessariamente? Tá. Bateu a meta, você já Companion Pass, eles chamam de Companion Pass. Então,
E lá o legal é que, assim, é que eu não entrei nessa questão, mas a categoria diamante deles seria uma outra questão de benefício de incentivo que eles têm, que, resumidamente, seria assim: você bate 20 mil pontos qualificados, então não seria esses 50 mil, seria uma outra meta que você teria lá dentro, entre aspas. Então, 20 mil pontos qualificados. Os qualificados, ele seria mais ou menos uma proporção de 15-1. Então, entre aspas, você teria que acumular ali dentro da companhia cerca de 600 mil milhas. Se você bate esses 20 mil pontos qualificados, você tem mais 2 viagens nacionais. Então, imagina, eu bati o qualificados, que foi o que eu fiz o ano passado. A minha meta foi bater o qualificados, eu bati na minha conta e na do meu esposo. Então, eu tive 2 passagens nacionais na minha conta, 2 passagens na conta dele. Então, foram 4 passagens. Mas imagina numa pessoa só. Você teria 2 passagens do Diamante, mais uma passagem nacional do Companion Pass e mais uma internacional. Então, só aí já dá para você programar no seu ano 4 viagens. Tipo, que as passagens já estariam, tipo, entre aspas, garantidas. Isso vai sempre ser para um acompanhante, tá? A sua, então, tipo assim, a minha, eu tenho que comprar ou em dinheiro ou em milhas. Mas como você vai estar acumulando essas milhas, então facilmente você consegue pagar a sua. Então, é muito interessante, assim. Ele, para mim, é meu queridinho do momento. Bom, aqui era a questão que eu falei, né, da economia, de quanto isso pode representar aí, né, se você adquirir essas passagens para Paris, que é um dos destinos que ele voa, e se a gente conseguir ainda fazer um upgrade de pegar ela na cabine executiva, uma passagem pode chegar a valer 15 mil reais. Então, você teria isso de benefício. Bom, aí um próximo cartão também é interessante, né, só para diversificar um pouco. Então, aqui, o BRB, ele vai pontuar no Curtaí, o da Azul vai pontuar diretamente na Azul, e agora esse do Unic, do Santander, que vai pontuar dentro do programa de pontos Esfera. Atualmente, a pontuação dele é 2 por dólar, né? Então, 2 pontos por dólar. Não é tão atrativo. Somente. Eu posso, para mim, pegar na garrafa ou no copo? No copo, filho. Então, não é tão atrativo pensando em pontuação 2 por dólar. Porém, em momentos promocionais, que costumam ocorrer 3 vezes no ano, o Santander ele faz uma promoção que chama Bateu, Ganhou. Então, o que é esse Bateu, Ganhou? Ele vai estipular uma meta, e essa meta ela é individual para cada um. Então, pode ser que a sua meta seja, sei lá, um gasto de 5 mil, para mim seja 7. Vai variar de acordo com o seu consumo médio. Obrigada. Vai variar de acordo com o seu consumo médio. E aí, essa pontuação ela passa de 2 para 5 pontos. E aí, começa a ficar bem mais atrativo, bem próximo do BRB. E aí a maior vantagem dele é que está dentro do Esfera. E o Esfera ele tem bastante promoções com recorrência para transferência bonificada. Então, por isso que eu trouxe ele aqui, né? Assim, ele basicamente hoje só com 2 pontos não é tão incrível, mas pensando nessas promoções do Bateu Ganhou, ele vai ficar bem mais atrativo. Pensando em substituição do Pão de Açúcar também, como você falou, ele estaria muito próximo da pontuação atual do Pão de Açúcar hoje, que é 2,5, 2,3, se eu não me engano. Então, ele estaria muito próximo, porém, com essa vantagem de, eventualmente, você entrar na Bateu Ganhou e otimizar muito isso. Tem gente que chega a pontuação dele ser até 7 por dólar. Então, dependendo, assim, faz bastante sentido esse cartão. Em questão de benefícios também, ele vai ter tanto na bandeira Visa quanto na bandeira Master. Né? Aí agora o quarto cartão, que também é bem interessante, em questão de pontuação, ele fica bem próximo, né, do Santander,
qual que é o maior diferencial dessa proposta aqui do C6 Bank? Os pontos, eles serão acumulados no próprio programa do C6. Desculpa, gente. Bom, então aí ele está pontuando no C6, que é um programa próprio do C6, porém ele tem uma parceria com a Livelo. Então a gente consegue jogar os pontos acumulados no C6 para a Livelo de 1 para 1, e aí assim da Livelo a gente joga para as companhias aéreas com maiores recorrência. Ponto interessante desse cartão: com 10 mil de limite, já disponibiliza o Cargo, que é esse Black. Então, é um cartão de fácil acesso, assim, então pensando, né, sugestão, né, para quem não tem um volume tão grande e tal, é bem fácil, relativamente fácil, 10 mil de limite ele já disponibiliza. Você tem a opção de investir no C6, né, num CDB lá, e ele já vai retornar isso para você como limite. Então, de repente, dá para fazer essa jogadinha também. Você joga o dinheiro lá, investe, disponibiliza o cartão. Não que, né, é garantia, mas pelo menos o banco já começa a te olhar com outros olhos, e a questão lá do relacionamento é fortalecida. É interessante. Ele dá 4 acessos à sala VIP. Ele também tem 6 adicionais, então dá para você pegar. Então, por exemplo, 4 acessos à sala VIP não me atende, mas de repente você pode pegar os adicionais, dá para fazer umas jogadinhas e otimizar um pouco essa questão, né? A bandeira dele é Master, são 6 adicionais. A bandeira dele é Master, não é tão atrativa quanto a Visa, mas ok, né? Enfim, é um cartão que eu indico pela questão da pontuação, pela questão de facilidade. No C6, se você joga, enfim, cadastra a chave Pix, você já vai ter lá uma pontuação bônus por mês. Tem algumas metas lá que eles colocam que eles vão otimizando a sua pontuação também, então também é interessante por isso. Eles têm conta global também, que dá para usar no exterior. Enfim, relativamente é um cartão bom. Se fosse para escolher entre ele e o azul, eu escolheria o azul. Então, até o momento dos que eu apresentei aqui, para mim, o azul é o meu queridinho aí. Mas ele é bom. Em questão de anuidade é 1.020, você consegue isenção por faixa de gastos, então também isso é uma coisa legal. Muitos desses cartões Black, eles tendem a fazer isso. Então, por exemplo, eu tenho uma fatura de 8 mil, eu sou isenta, mas se eu tenho uma fatura de 4, eu sou isenta 50%. Então, eles fazem essa jogada também por faixa de gastos, na questão da anuidade. E aí, agora, falando, né, do Advantage, que também é um cartão muito, muito querido, assim, no mercado. Acho que a maior questão dele é essa questão da conversão. Então, a gente consegue converter as milhas, na verdade, as milhas dele, né, são acumuladas no programa próprio, que a Advantage é uma companhia aérea, então é acumulado lá no programa próprio. Ela parte do pressuposto que ela tem passagens com tabela fixa. Então, por exemplo, para voar dentro do Brasil hoje, qualquer trecho é 7.500 milhas. Então, isso é um ponto legal, porque imagina, eu quero viajar amanhã, eu não me preparei. Você já consegue ter uma certa previsibilidade nesse quesito, então acaba sendo interessante. Porém, a parceria dela hoje aqui é com a Gol, então também precisa estar atrelado a destinos que a Gol opera, senão não vai fazer muito sentido para você, né? Em questão de viagens internacionais, a média assim, de resgate é 21 mil milhas para Estados Unidos, por exemplo. Isso é relativamente fácil de você acumular. Quando, por exemplo, eles também entram nas promoções lá do Santander do Bateu Ganhou,
e aí você consegue otimizar a sua pontuação. Então, normalmente, ele pontua 2,3. Mas nesses momentos promocionais do Bateu Ganhou, ele também vai dar esse up para 5 pontos. Então, acaba sendo mais fácil você acumular. A única ressalva é essa, que tem que estar atrelado a um destino que você tem vontade de fazer que a Gol atenda, e também a questão de comercialização. Então, pensando assim, a minha meta vai ser fazer renda. Esse já não seria um cartão tão indicado, porque a gente não consegue comercializar, vender, né, em plataformas com tanta facilidade, ou nem consegue, na verdade, as milhas da Advantage. Então, você fica mais restrito. Você iria conseguir comercializar ela numa vertente que a gente fala que seria de vendas no particular. Então, por exemplo, eu sei que o Diego quer viajar para Salvador. A passagem está custando aqui no site R$ 1.200. Eu posso fazer uma jogada com ele, eu cobro 1.000 e eu emito para ele essa passagem, né? Então, seria só essa forma de comercialização dessas milhas, a grosso modo. Então, por isso que eu não indico tanto, mas pode fazer sentido para algumas pessoas aqui. Thaís, o meu primo... Quando vocês identificarem um cartão assim, a minha meta vai ser pegar esse cartão, fique de olho, porque sempre, por exemplo, o Santander mesmo, ano passado, ele fez uma campanha de isenção vitalícia da anuidade. Então, de repente, você elegendo um cartão que você quer, né, adquirir, você pegar nesses momentos promocionais, que nem eu queria bastante um cartão. Eu não trouxe ele aqui porque a pontuação dele mudou, que é o do Bradesco Elo Nanquim, que é o que eu gosto da Elo, da questão dos benefícios, mas a pontuação dele regrediu, então hoje ele está pontuando 1,8, então eu não achei tão interessante apresentar para vocês, mas eu, por exemplo, peguei esse cartão numa campanha de isenção vitalícia, então assim, eu nunca vou pagar a anuidade desse cartão. Para mim é excelente, porque por mais antes ele estava pontuando super bem. Por mais que regrediu a pontuação dele, toda essa parte de benefícios, então, minha cachorra está assegurada. Se eu precisar de instalar um vidro aqui em casa, eu posso chamar eles, instalação de vidro está assegurado. Então, tem vários benefícios que a bandeira me proporciona. Então, fica assim de dica também, ficar sempre de olho. Por exemplo, a Caixa. A Caixa eu só não indico tanto os cartões deles, porque eu particularmente não gosto do relacionamento com a Caixa, em questão de aplicativo, de atendimento, não é um banco que me atrai. Mas eles costumam fazer com uma certa recorrência, até para expandir essa parte deles de cartões, essa questão de cartão com isenção. Às vezes eles fazem cartão onde você aderindo, você ganha X milhas bônus. Então, pode ocorrer esse tipo de coisa que também acaba ficando atrativo. E quando eu digo assim, questão de ter mais de um cartão, uma é pelo fato de você combinar benefícios, né, para você ter o melhor de cada um, e outra até pensando em questão de fluxo de caixa, né, assim, eu não sei como são as entradas de vocês, mas eu que sou CLT, por exemplo, eu tenho uma entrada no começo do mês, uma no fim do mês. Então, eu acabo subdividindo as minhas faturas para que case com essa questão. Então, ter 2 cartões acaba sendo importante por isso. Você consegue aí dividir, né, o seu faturamento e não onerar um único cartão. Então, por isso também que eu indico a questão de ter pelo menos 2 cartões. E aí você joga a questão dos vencimentos, né, porque normalmente, né, você tem lá os dias de fechar a fatura, mais os dias de pagamento. Então, costuma dar aí 40 dias para pagamento. Você conseguindo fazer isso dividindo com 2 cartões, né, você vai ter um prazo maior. E prazo acaba sendo dinheiro no bolso. De repente você não precisa pagar a fatura, você deixa ela lá investida num CDBzinho, vai render alguma coisinha, mas é melhor do que você se descapitalizar e pagar aí toda a fatura no começo do mês. Então, por isso também que eu indico ter pelo menos 2 cartões pensando nesse quesito também. Então, de cartões seria, né, essas as minhas apresentações, e aí aqui eu fiz meio que um comparativo, então todos levando como base, né, um gasto mensal aí de 10 mil, né, então seria, por exemplo, no BRB,
né? No ano eu gastei 120 mil, né? Que me gerou 120 milhas. Eu transferindo isso, então eu coloquei aqui como referência, transferindo com 50% de bônus. A ressalva, por exemplo, para o cartão da Azul. Aqui eu deixei a pontuação dele normal, que é 3. Mas no caso da Azul, a gente não teria essa questão de transferência com 100%. Então, vocês percebam que a proporção, né, entre um BRB Dux e um Azul, por exemplo, é grande. Só que quando a gente olha, por exemplo, para a questão das viagens, então pensando, eu tenho uma viagem internacional para Paris de primeira classe. Só aqui é 15 mil, né, 10 mil, 8 mil. Então, assim, é bem discrepante, né? Mas foi mais assim um comparativo para a gente se sensibilizar o quanto é importante a questão da pontuação. Então, fazendo uma comparação aqui, né, dos C6, que foi uma das propostas que eu trouxe, o C6 Carbo, que hoje ele pontua 2,5, você teria aí cerca de 1.200 milhas, já pensando numa transferência de 100%, quando se comparado com o Dux, você teria o dobro de pontuação. Então, é bem interessante fazer esse ajuste. O do Advantage também, a gente percebe que não tem tanto uma questão de volume, né, de pontuação, então ficaria um dos menores em questão de acúmulo, porém, a gente teria essa questão da tabela fixa, então dependendo da situação da pessoa, pode ser muito interessante, né, essa questão de trabalhar com tabela fixa, ter uma certa previsibilidade nesse sentido, uma pessoa que pode precisar viajar a qualquer momento, tal, então pode vir a ser interessante. Se me perguntar aqui qual que é o meu cartão, né, qual que eu escolheria, para mim seria o Azul. O Azul, né? Em segundo plano, talvez eu iria pro Nick, pensando no bateu ganhou, né? E pela questão dele acumular no Santander. E o BRB Dux, por mais que ele seja incrível, eu acho que na minha estratégia, no meu pessoal, ele não atende tanto, pensando do todo o contexto geral que eu falei que a gente precisa observar no cartão. Mas eu acho que tem aqui um pouquinho para cada um, né? Tem o C6 Carbo também, que é um cartão muito fácil de conseguir. Você já vai estar tendo uma certa rentabilidade, vai estar tendo retorno. Percebam que, assim, em todos vocês vão ter retorno. Independente de qual vocês escolherem aqui, vocês vão ter retorno. E essa, assim, era a minha proposta, né? Fazer com que vocês pensem um pouco fora, assim, da caixa, no quesito de mudança de mentalidade mesmo, né? Então, assim, hoje eu não sei como que vocês realizam o investimento de vocês no tráfego, se é no boleto, se é no cartão, como que é cartão. Hoje. Cartão. Boa, já estão bem, assim, já estão bem. Não está tão ruim assim. Mas é mais pensando naquilo, o que a gente pode melhorar hoje, né? Então, cartão pré-pago. Cartão pré-pago você está deixando de ganhar. Então, começa a mudar um pouquinho nessa mentalidade e pensar um pouquinho como que a gente pode melhorar essa questão, né? Então, acho que é bem interessante fazer essa mudança, né? Ou adaptação daquilo que a gente já tem, por exemplo, vocês que já estão hoje no Pão de Açúcar, que já está pontuando, mas eu acredito e entendo que realmente dá para melhorar isso hoje. Ô, Thaís, e para conseguir o Azul, o Visa, existe algum pré-requisito? Como que a gente consegue pegar ele? Tá, então, assim, até mesmo pela demanda, né, começou muita gente pedir. Então, eu tenho escutado relatos que as pessoas está tendo um pouco mais, está demorando um pouco mais a análise e disponibilização. Via de regra, o pré-requisito base deles é que você tenha 20 mil de limite. Esse é o pré-requisito base. Mas vai também muito dessa questão de relacionamento. Eu conheço pessoas que já conseguiram de primeira o Infinity, que é, assim, dentro da Azul você vai ter o Platinum como, né, meio e o Infinity como top. Então, conheço pessoas que já conseguiram de cara o Infinity, que é o top, e eu, por exemplo, ainda não consegui o Infinity. Por mais
que eu tenha relativamente um bom relacionamento com o Itaú, eu ainda não consegui, não me disponibilizaram. E aí vai muito na questão de aprovação de crédito. A gente nunca sabe exatamente as métricas do banco. Então, é tentar. O Platinum, ele tem esse sistema das passagens? Não. Só no Infinity? Não, só o Infinity. Só o Infinity. O único que tem é o Infinity. O Platinum, ele vai pontuar até menos, um pouco, com relação ao Infinity. Você vai ter, por exemplo, os 10% de desconto. Você vai ter sala VIP no Platinum, mas a questão da passagem específica é exclusivamente para o Infinity. É uma boa estratégia, se a gente não conseguir o Infinity, ficar gastando ali um pouco no Platinum para gerando score ali e fazer o upgrade. É o que eu tenho feito. Então, Legal. assim, acaba que eu não consegui a primeira, porque pensando em uma escala, né? Se você já entra com o Infinity, você já tem a chance de ganhar aí, entre aspas, 1.500, pensando se você bater a meta de 20k por mês. Então, eu já entendi que não deu para mim. Então, você já sabia que essa eu não ia ganhar. Então, eu peguei o Platinum. Aí, o Platinum, ele também tem uma meta de gastos para os 3 primeiros meses. Se você bate 4.000 de fatura, você ganha 12.000 milhas bônus. É relativamente pouco, mas é muito fácil de atingir, né? A ressalva aqui, essas 4.000 de fatura não conta compras parceladas, tá? Então, é 4.000 de fatura cheia. 20.000 é 20.000 de fatura cheia também. Se vocês fizerem compra parcelada, não vai contar. Então, é importante ressaltar isso. Mas eu considero, sim, uma ótima estratégia. É o que eu estou fazendo. Legal. E minha última dúvida aqui, essa passagem de volta, eu acho que tu comentou, mas eu esqueci, é com acompanhante ou não? Essa do... Então, na verdade, Infinity. seria do acompanhante. A sua Tá, com, legal. Ou com... E aí até, né, às vezes eu já teve casos de pessoa falando assim, mas eu nem tenho acompanhante, não tem ninguém para levar. Eu falo, vende. Só que Me leva. Só que a pessoa tem que viajar junto com você. Então, salva, porque nada mais é do que uma passagem espelho. Então, se emitiu Guarulhos-Paris, vai ser Guarulhos-Paris do seu acompanhante. É uma passagem espelho para você emitir.